né? Então, o CRUD nada mais é um acrônimo, na verdade, né? Que significa CRUD, significa C de create, ou seja, criar um dado. R de request, ou basicamente consultar ou resgatar esse dado. U de update, de atualizar as informações, esse dado no banco de dados. E D de delete. Então, o CRUD, na realidade, é basicamente são todas as operações básicas em cima de um dado no banco de dados. Então, todas as aplicações no mundo utilizam o CRUD. Na verdade, não é que utilizam, elas realizam o CRUD, né? Melhor dizendo. Então, o CRUD é realizado por todas as aplicações no mundo inteiro. Ele completa ou partes dele, né? Porque tem algumas situações em que a gente não apaga, não remove nunca os dados do banco de dados. Isso é muito comum, inclusive. Mas o delete existe essa possibilidade realmente. Eu acho que tá ótimo assim. Então, vamos lá. Agora, para que serve o CRUD? Né? Por que é importante? Então, basicamente, todas as informações que a gente quer manipular com as aplicações, a gente precisa guardar elas no banco de dados. E a gente precisa fazer, dentre outras, né, o CRUD. Basicamente é isso. Mas vamos lá. Então, e o que é o Livewire e para que serve? O Livewire ele é um framework full stack, né, em cima de outro framework de back-end que é o Laravel. Então, o Livewire, na realidade, ele é um framework full stack que ele faz a integração, ele junta de uma forma mágica, que a gente vai ver na aula de hoje, como que funciona, como que você pode fazer uma aplicação, um front-end seu, o HTML, conversar com o back-end de uma forma bem transparente para a gente. Então, vocês vão ver isso aqui e a gente reduz muito código utilizando esse framework Livewire. E é por isso que a gente utiliza ele aqui na DevLovers e é por isso que a gente mostra para você como que você pode ser 3 vezes mais produtivo utilizando tais ferramentas. E óbvio que não é só a ferramenta que faz a grande diferença, né? Mas também a forma como você coda, né? A forma como você escreve seus códigos, a forma como você pensa e estrutura as coisas. Você consegue fazer aplicações muito profissionais com o Livewire e é o que a gente vai estar mostrando. Então, hoje nós vamos fazer essa aplicação de CRUD bem básica, bem simples, mas não é tão simples assim. A gente vai fazer ela profissional, né? Então, é o que eu vou mostrar para vocês. E a gente, basicamente, ali, a grande essência, vamos utilizar apenas 2 arquivos para fazer todas essas operações. Então, bora comigo. Beleza. Então, por onde a gente começa aqui com o Livewire? A gente basicamente começa instalando o Laravel, né? Criando um novo projeto em Laravel. E é o que a gente vai fazer. Se você não tem o Laravel Installer instalado, né, na sua máquina com o Composer, mas você tem o Composer, então você só precisa instalar dessa forma. Composer Global Require Laravel Installer. E ele vai instalar para você. E esse comando aqui, Laravel Version, deve funcionar para você. Se isso aqui tiver tudo funcionando, basta você digitar Laravel New, Love Store, ou o nome do projeto que você quiser, na sua loja virtual, tanto faz. Você começa assim e a gente vai utilizar o scaffolding utilizando o Jetstream do Laravel. A gente seleciona 0 para o Livewire e agora a gente espera toda a instalação desse projeto finalizar. Beleza, ó, uma vez que agora o nosso projeto finalizou, a gente pode abrir ele aqui utilizando o nosso VS Code, né? Então eu vou abrir ele aqui com o VS Code, né? E agora sim, agora eu tenho aqui o VS Code aberto, vou poder abrir o nosso diretório aqui, os nossos diretórios e ver como é que está a nossa aplicação. Então, beleza, ó, a princípio está tudo certo, agora a gente pode abrir o nosso navegador e testar ele aqui também. Então vamos abrir aqui no Safari. E eu vou digitar Love Store porque eu estou utilizando o coisa. Olha só, o coisa não. Bom, porque eu vou abrir no Safari aqui porque eu estou utilizando o Safari mesmo para a aplicação. Então, está dando um erro de acesso denied, né? Ou seja, não está conseguindo conectar com o banco de dados. Isso é normal. Então, a gente precisa configurar aqui o nosso .env e modificar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar isso aqui para Postgres, porque eu prefiro Postgres, acho bem mais performático. A gente vai deixar Love Store, o username no meu caso é Postgres e eu uso a senha Docker aqui, porque eu estou usando o Docker. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho já aqui um antigo banco, vou só dar uma dropada. Pronto, vou criar aqui um novo banco de dados chamado Love Store. Fechou. Fiz essa
criei esse meu banco de dados, agora eu posso voltar aqui, dar um reload, e ele está dizendo que o sessions does not exist. Basicamente porque a gente não rodou as nossas migrations. Então, vamos lá, rodar um migrate. Ó, eu utilizo um alias, tá? Do Laravel, então basicamente o meu migrate já vai criar, já vai rodar o PHP Artisan Migrate. É a mesma coisa, só que eu uso um alias, ok? Então, agora a gente consegue inicializar uma sessão aqui, tá tudo certo, a gente consegue ver login, register, tudo que é normal mesmo do Livewire com Jetstream. E a gente já tem o nosso Livewire instalado, já tem o Tailwind, inclusive, tudo instalado, mas a gente precisa configurar algumas outras coisas aqui para funcionar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o arquivo Jetstream e a gente já vai habilitar o upload de fotos do perfil. A outra coisa que nós vamos fazer é criar um seeder, mas o seeder que a gente vai criar é o user seeder, né? Que é para poder alimentar o nosso banco de dados já com alguns usuários. Então, a gente vai abrir o user seeder. Vamos apagar isso daqui, que esses comentários são inúteis para a gente nesse momento. E a gente vai fazer o seguinte, eu importei user, vou chamar o factory e vou criar um usuário aqui para mim, né? Um usuário com meu nome, Marco Ávila. E-mail vai ser um e-mail fake mesmo. E, a princípio, uma senha. O password é uma senha que eu quero que seja fácil aqui, que é o bcrypt, né? Que eu vou usar para codificar a senha. E a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo. Pronto. Agora que a gente tem esse carinha aqui, bonitinho, vou só voltar ele para cá e indentar. Prontinho. Agora a gente vai criar alguns outros usuários, só para a gente não ficar tão sozinho. Vou dizer assim, ó, times, vou criar uns 10 usuários. E a gente usa o create. E agora vamos abrir o database seeder aqui e vamos registrar, mandar rodar, né? Chamar, vamos dizer assim, um array. E nesse array a gente vai passar o nosso user seeder e também outros seeders que a gente vai estar criando. Beleza? Vou mandar rodar um PHP Artisan Migrate Refresh -seed e ele vai fazer exatamente o que eu queria, né? Ah, eu fiz um refresh, só que eu quero um fresh mesmo. Pronto, ele deu um drop, que ele é mais rápido, e ele já carregou aqui para nós. Se a gente for ver aqui, a gente tem aqui todas as migrations rodadas, e a gente tem também alguns dados aqui no nosso banco de dados, né? Nesse caso aqui já está tudo certo. Agora eu já consigo logar na aplicação com o meu nome. Mas o Laravel mostrou para a gente um erro aqui do manifesto. Então, o que a gente precisa fazer? Rodar o yarn e depois um yarn watch, né? Vou mandar instalar o yarn, depois eu vou rodar o yarn watch para ele ficar observando as coisas aqui para a gente. Eu vou cancelar aqui. Antes disso, eu vou adicionar o git, obviamente, e vou também fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir o nosso git ignore. E eu vou adicionar alguns arquivos aqui que normalmente o Laravel não faz. E eu gosto de adicionar eles aqui no Ignore para não versionar, porque eles são autogerados. Então, esses dois são o app.css dentro de public e o app.js dentro de public também, né? Esses dois arquivos não gosto de versionar, então eu recomendo vocês fazerem o mesmo também. Todos os arquivos que são autogerados pela sua aplicação, teoricamente não deveriam ser versionados, porque senão isso enche linguiça demais no versionamento, eu acho totalmente desnecessário. E a mesma coisa com o mix manifest.json. É um arquivo também que deveria ser ignorado. Então, a gente já inicializou. Vamos adicionar todos os outros arquivos e dar um git commit initial, chamar de initial commit. Pronto. Agora a gente continua aqui, né? Então, já rodei o nosso user seeder. Vamos rodar o yarn novamente, para ele deixar instalando bonitinho. Beleza, e agora a gente roda o yarn watch. No meu caso eu tenho um alias ali, que é o YW, mas é a mesma coisa, yarn watch. E olha só que legal, vou cancelar isso daqui e basicamente copiar esse cara aqui, ó, que é o view template compiler, dev
View Template Compiler para agilizar isso aqui para gente. Pronto. Agora que eu tenho o Yarn instalado, vou dar o Yarn Watch. E vocês vão ver o seguinte, a gente vai atualizar, daqui a pouquinho a gente vai atualizar também o Tailwind e o Laravel Mix, né, dentro aqui desse nosso projeto, porque eles já lançaram uma nova versão, até esse momento eles não atualizaram ainda com a versão 8 do Laravel. Provavelmente a versão 9 do Laravel que vai vir, provavelmente vai ter tudo isso resolvido, vai ser bem mais simples, eles sempre atualizam. E vocês viram que demorou aí, ó, basicamente 20 segundos para compilar tudo, né? E a gente já consegue rodar e ver tudo funcionando aqui, basicamente, né, de forma bem bonitinha mesmo. Vamos tentar logar aqui. Tentar logar, não deu certo, porque a minha senha é outra. Pronto. Ok, então aqui eu consegui entrar. Profile. Já consigo também fazer o upload de uma foto minha aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Selecionei, mandei salvar. Ótimo, funcionando. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Vamos atualizar o Tailwind CSS e o Laravel Mix também. Então, vamos lá. Vamos abrir o nosso package.json e a gente dá para ver aqui que o Tailwind é o 1.8, né? Tem esse View Template Compiler que provavelmente também nem precisa, mas eu não testei, então não vou me preocupar em remover ele. Só deixa ele aí, porque vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou remover vou cancelar isso daqui e vou remover o Tailwind UI, porque a gente não vai mais precisar dele. E aí agora eu vou atualizar o Tailwind CSS e vou atualizar também o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Eu vou atualizar o Tailwind CSS para o latest. Vou atualizar o Post CSS também para o latest. Aí, menino, vamos. E o Auto Prefixer latest. Com isso aqui, a gente vai estar atualizando o nosso Tailwind para a versão 2, que atualmente o Laravel vem com a versão 1, mas a gente vai atualizar para a versão 2 agora. Ó, se você tiver alguma dificuldade, eu recomendo você entrar no próprio site do Tailwind CSS, clicar aqui em cima, ó, Quick Search, e digitar Upgrade Guide. E aqui nesse Upgrade Guide, você clica nesse primeiro link mesmo, e ele vai te ajudar a atualizar a versão do seu Tailwind 2 aqui. E aí, esse foi o comando que eu basicamente copiei e colei. Você pode copiar e colar aqui também para não ter nenhum problema. Então, a gente removeu o Tailwind CSS UI e adicionou, né, esse aqui, ou atualizou basicamente. Beleza? E agora, as outras coisas que a gente precisa fazer também é bem simples. Então, a outra coisa é atualizar o Laravel Mix também. Então, vou digitar aqui Laravel Mix, latest, que ele vai atualizar para 6 ponto alguma coisa. Pronto, uma vez que está adicionado agora, está atualizado, a gente precisa mandar rodar e ver o que funciona, né? Mas antes disso também tem um outro detalhe aqui. No nosso Tailwind config.js, a gente precisa remover essa parte aqui de plugins, porque a gente removeu o Tailwind UI, então, senão não vai funcionar. E aqui no Purge teve uma atualização, eles estão usando a versão 3.0 do Purge, então a gente precisa jogar esse cara para dentro de um objeto, e esse array vira o nosso content, né? E a gente vai atualizar ele assim. Exatamente. Então, beleza, fechou. Agora que a gente tem esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte. Bom, vamos deixar assim mesmo, né? Mas vamos aproveitar e já atualizar algumas coisas aqui do nosso Tailwind config. Antes de mais nada, vamos só dar um Yarn Watch para ver se vai funcionar aqui. Ou se ele vai dar algum erro, né? Obviamente. Fechei. Vamos ver. Pronto. Olha só, ele foi bem mais rápido dessa vez e ele já compilou, né? E até a cara tá um pouquinho diferente. Basicamente nada mudou aqui pra gente, né? Tá tudo bem parecido
com algumas diferenças que aqui os nossos inputs perderam um pouco de estilo e a gente vai resolver isso já já. Não se preocupe, não tenha pressa. A gente vai ver isso tudo no vídeo de hoje. Então, bora lá. O que a gente vai adicionar aqui lá, já no nosso Tailwind Config para configurar, já customizar algumas coisas? A primeira coisa que eu quero fazer, que a gente vai fazer, é adicionar colors, né? A gente vai definir uma cor que eu chamo de primary, que eu acho isso sempre muito importante. Para isso, a gente vai usar o colors do próprio Tailwind. Então, a gente vai fazer assim, const colors, né? Equality, Tailwind, CSS/colors. E agora a gente tem todo o esquema de colors do Tailwind. A gente vai usar aqui o índigo como primary color. Porque eu acho bonitinho, é quase um roxo, né? E fica bem bacana. Não é purple, não, é um índigo mesmo. Então a gente tem essa cor e eu vou também adicionar aqui a cool gray que vem, né, com eles. Cool gray. Pronto. Só que eu gosto assim, separadinho com if, não gosto do camel case. Então, vou usar dessa forma. Agora aqui embaixo a gente vai adicionar o extend, porque agora nessa versão 2 do Tailwind, a gente não precisa definir tudo, né, do que a gente quer. A gente basicamente só precisa, a gente pode estender e adicionar as diferenças que a gente quer, né? Antigamente a gente não tinha esse extend na versão 1. Então eu vou adicionar aqui o even e o odd do background color. Scale, eu vou adicionar o active e o box shadow também para o active. E o text color, vou adicionar group hover. Pronto, com isso aqui a gente já tem o que a gente precisa. Ele está compilando de novo já automaticamente, ele deu uma piscada. Vocês não conseguem ver porque minha notificação está em outra tela. Mas a gente já configurou tudo que a gente precisava aqui e está funcionando legalzinho. Beleza? Bom, uma vez que a gente fez isso, a gente pode adicionar isso aqui no versionamento. Então, isso é uma coisa legal para a gente estar fazendo sempre. Toda vez que você alterar alguma série de funcionalidades que funcionam, seria interessante você comentar isso. E botar um nome que seja relevante, né? Um título muito que já resume tudo que você fez. Então, update, e vou colocar em inglês também. Então, update Tailwind, Laravel Mix, and o que mais que a gente fez aqui? Vamos ver. Tailwind, Laravel Mix e só, né? Então, vou colocar assim, ó. And Laravel Mix. Opa. Pronto.